Oi, gente! Então, gravando esse vídeo aqui para a gente fazer as correções dos nossos exercícios, como eu havia prometido para vocês. Então, na página 5 do LD de vocês tem o Desfotógrafo, poema do Eucanaã Ferraz. O Desfotógrafo. Vejo tudo agora diferente, como se o tempo contra o rio dirigisse de trás para frente, eu descrevesse um livro. E cada palavra nele se tornasse livre e me fizesse livre. E sílaba a sílaba toda a memória desaparecesse, sumisse. Como se na nossa frente tudo que fomos um dia, num passe de mágica, evaporasse num passe de música, num passo, no ar. Hoje, tudo dá-se a ver sem dor, limpo, sem um traço de paixão. Os poemas se apagaram e repara, façamos um balanço de nós. Restou não mais que a folha livre de dois do livro, de depois do livro, retrato em branco e branco. Então, Eucanaã Ferraz, ele é carioca, nasceu em 61, e ele é um escritor que eu diria contemporâneo a nós. Por quê? Porque ele está produzindo neste momento, né? Então, tem o Cinemateca, que foi em 2008, e a Rua do Mundo, em 2004. Então, ele é um escritor contemporâneo. Qual o assunto do poema? Então, o assunto do poema é de desfazer algo, desejo de apagar algo, que algo seja apagado, né? Então, ele fala ali que o poema se desfaz, o poema ele some de sílaba a sílaba. Então é como se descrevesse, como, não de descrever, de dizer como que tu é, né? De deixar algo descrito, mas sim de desfazer a escrita, tá? Então vocês podem colocar essa parte ali como exemplo, essa parte do sumisse, que diz assim, e sílaba a sílaba toda a memória desaparecesse, sumisse, tá? Esse é um exemplo. Com base na leitura do poema, o que seria um retrato em branco e branco? Seria, por exemplo, tirar uma foto, né? Hoje todo mundo faz foto, faz selfie, boomerang, várias coisas para registrar momentos, né? Imagina registrar um momento em branco. Isso não existe, né? Então, retratar algo, ter uma foto em branco e branco é algo que realmente não existe, tá? Seria algo inexistente. Ao longo do poema, percebemos uma repetição intencional de palavras ou presença de palavras semelhantes quanto à sua sonoridade. Aponte uma dessas repetições e a relação de sentido que ela constrói no poema. Então vamos lá. Temos aqui, na primeira estrofe, dirigisse e descrevesse. Então, aqui a gente tem repetição de se e se, tá? Outra repetição que a gente tem aqui na segunda estrofe. Tornasse, desaparecesse e sumisse. E ainda aqui a gente tem a repetição de livre e livre, repetição da palavra mesmo. Qual é a intenção disso? É de enfatizar a palavra livre, para dar uma questão de liberdade. Olha só, e a cada palavra nele se tornasse livre e me fizesse livre. E sílaba a sílaba toda a memória desaparecesse, sumisse. Então há algo aí na vida desse eu lírico em que ele não quer mais lembrar. Que ele gostaria que desaparecesse. E que com esse desaparecimento ele se tornaria uma pessoa livre, tá? Como se na nossa frente tudo que fomos um dia passe de mágica evaporasse num passe de música, num passo no ar. Então temos de novo que a repetição do san, tá? Hoje tudo dá-se a ver sem dor, limpo sem um traço de paixão. Os poemas se apagaram e retrata e façamos um balanço de nós, né? De novo aí a repetição.
Restou não mais que a folha livre de depois do livro retrato em branco e branco. Aí temos a repetição do branco e branco para quê? Para deixar bem claro que essa foto é algo que não existe, tá? Então, a terceira estrofe, o que a gente vai marcar aqui? Passe de mágica e passe de música. Reparem que tem passe, passe, repetição, né, propriamente dita, repetição mesmo. De, ok. Depois tem música e mágica. Ambas as palavras, elas iniciam com M e elas terminam com CA, tá? Repetição aí, então, como diz, de sentido, de repetição de palavras iguais e palavras semelhantes, tá bem? E para que isso, gente? Para que essa repetição? O poema, ele fala de algo que ele quer não lembrar mais, de algo que seja inexistente. Ele fala de algo que gostaria que fosse apagado. E a repetição dessas palavras, elas trabalham, sabe com o quê? Com a memória. Porque toda vez que a gente quer memorizar alguma coisa, a gente precisa do quê? Da repetição. Eu quero memorizar o que é a literação e a assonância. Eu preciso repetir na minha cabecinha que a literação é repetição de consoantes. A assonância é repetição de vogais. E eu preciso repetir isso e eu preciso exercitar até o ponto de eu não precisar mais de recursos, como, por exemplo, no livro, o meu caderno, tá bem? Eu, como professora, tem muitas coisas que eu não preciso mais de recurso. Eu lembro instantaneamente. Já fazem 3 anos que eu sou prof, vocês no alternativo, e tem coisas e conteúdos que eu já sei assim de cabeça, então eu preciso tomar cuidado para eu não ser tão sucinta na explicação, porque eu já sei de cor e salteado algumas coisas, né? Bom, nas 2 primeiras estrofes do poema estão presentes palavras com sentido negativo. Por que nesse sentido negativo? Vamos ver aqui no poema. É o descrever-se e o desaparecer-se. Por que eles estão no sentido negativo? Porque eles querem desfazer. Eu quero que tal coisa desapareça. Dá um sentido negativo. Eu quero que tal coisa seja descrita. Pô, me escreveram, me xingaram lá no Twitter, por exemplo, né? Vocês utilizam bastante Twitter hoje em dia, né? Twitter foi uma coisa que pra mim não peguei bastante. Mas escreveram alguma coisa pra mim no Twitter que eu não gostei. Eu queria que isso fosse descrito. Que esse comentário, esse retweet, ou sei lá o que, fosse descrito, não fosse mais feito, né? 5. O título do poema é composto de uma palavra que dá ideia de contrário. Após a leitura do poema, como um todo, explique o que se refere a essa palavra. Então, assim, gente, o fotógrafo, ele é aquela pessoa que registra momentos, né? Uma festa de aniversário importante, 1º ano, 15 anos, uma festa de casamento. Sempre se contrata um fotógrafo, alguém para que faça as fotografias, que tire fotos para registrar aqueles momentos felizes. Então, o título traz essa palavra, desfotógrafo, ele dá um sentido contrário ao fotógrafo. Então, um desfotógrafo seria aquela pessoa que não registrasse os momentos vividos. Porque esse é o lírico, ele está sofrendo por amor. Então, ele quer que exista um desfotógrafo para que essa pessoa faça com que ele esqueça aquela pessoa que ele ama, tá? Desculpem a minha voz. De que modo o verso final do poema comprova a ideia de contrário proposta pelo título? Então, basicamente, todo o poema ele traz um sentido de contrário? Sim, dá uma ideia de contrário, porque o eu lírico ele quer que tudo que ele vivenciou seja apagado. Só que no final aqui diz assim:
restou não mais que a folha livre depois do livro, retrato em branco e branco. Quando a gente lê um livro, esse livro no final, normalmente ele tem uma página em branco. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, na verdade, o que ficou em branco foi só uma página, né? Que tudo aquilo que foi vivido, foi vivenciado, tudo que o eu lírico viveu com a pessoa amada, ela não pode ser apagada. Que vai restar uma página em branco, que de repente seja a continuidade da vida dele, mas que não tem mais como apagar o que já foi vivido. Né, gente? Trazendo bem pro nosso real, né? Não tem como apagar o que já foi vivido. A gente se decepciona com pessoas, se decepciona com alguma coisa que aconteceu, a gente não tem como apagar aquilo que a gente se decepcionou, né? Ou com quem a gente se decepcionou. Fica lá no passado e a próxima página em branco é o que a gente vai começar a escrever a partir deste momento, né? Às vezes, por exemplo, eu penso numa aula super, mega boa aqui na minha cabeça, chego, dou aula para a turma, não aconteceu nada daquilo que eu tinha imaginado. Então, gostaria que aquela aula fosse apagada, né? Fosse descreditada. E, na verdade, eu não consigo fazer isso. Então, vou pensar numa outra aula, uma outra possibilidade de abordagem para que eu tenha o resultado que eu quero. 7. A palavra desse fotógrafo, presente no título do poema, não consta em dicionários. No entanto, pela leitura do poema, é possível atribuir sentido a ela. Em sua opinião, por que o autor inventou uma palavra para inserir em seu texto? Vocês sabem que eu sou muito franca com vocês e quando eu não gosto de alguma posição, eu digo. Gente, não tem como nós sabermos qual foi a intenção do autor, tá? Já vi várias entrevistas de escritores que eu gosto muito, como, por exemplo, o Veríssimo, né, um escritor gaúcho, e aí perguntou para ele, você quis dizer em tal poesia, em tal estrofe, tal coisa? E ele foi e disse que ele sequer ele tinha pensado naquela leitura. Então, o poeta, quando ele escreve, quando ele põe um sentimento para esse eu lírico, aquilo vem do íntimo dele. Vem daquela intuição dele de escrever. E não necessariamente ele está pensando em todos os sentidos que nós, leitores, atribuímos a ele, tá? Então, assim, pode ser que exista uma possibilidade de interpretação. Sim, o autor ele escreve com uma intenção, ele não escreve ao vento. Mas perguntar para vocês o que o autor quis dizer com isso, gente, é equivocado, porque nem às vezes eles mesmos eles sabem a quantidade de significados que eles impõem naquela palavra, naquele verso, tá? Então já conversamos aqui que desfotógrafo seria uma pessoa com o ato de apagar aquilo que já foi vivenciado, que seja uma pessoa que faça o contrário do registro, uma pessoa que não registre momentos vivenciados, tá? Então seria isso, tá bem? No título do poema, a letra S representa o mesmo som que as letras SS na palavra dirigir-se. Esse é um dos sons que mais aparece no poema. Em que outras palavras há esse som? Já vimos quais são as palavras que representam esse som. Eu enfatizei bem quando eu falo dessas palavras. Dirigir-se, música, né? Então vocês, se não lembram, voltem um pouco no vídeo, tá? E assim, o que esse som faz? É um som de nada, de não ter nada depois. Exemplo, quando eu tinha idade de vocês e estava no ensino médio, eu às vezes, quando tinha prova, né, eu tinha que estudar para aquela prova, eu usava a madrugada para estudar, porque a madrugada para mim sempre foi muito silenciosa e muito convidativa para o estudo, né? Até mesmo na faculdade eu fazia isso, até mesmo na FUC. Então, o que acontece? Nos canais abertos, antigamente, né, a Globo, SBT, Band, enfim, chegava um determinado momento em que eles não tinham mais programação.
Não tinha isso que vocês têm hoje, ter programação 24 horas por dia. Não, chegava 1 hora, 2 horas da manhã, não tinha mais programação. Dava um pi, e em seguida começava a chiar a televisão com esse e não tinha mais programação. Só ia ter lá às 6 horas da manhã com o Telecurso 2000, por exemplo, na Globo. Sou velha, né? Você sabe que a tia é velha. Então, assim, gente, esse som de é justamente esse nada. É não ter um nada depois, tá? É não ter nada no depois, não ter nada no momento. Então, o som de sã pro poema, de repente, ele traga essa leitura do nada. É a minha leitura, tá? Não sei a leitura de vocês. Em sua opinião, com que intenção o autor optou por repetir tantas vezes esse som? Então, eu acabei de falar para vocês a minha leitura. O que o autor quis com isso, eu não sei. A não ser que a gente mande um e-mail, a gente ligue para o meu canal, tá? Então, gente, eu fiz aqui um PowerPoint para a gente trabalhar rimas e metrificação, tá? Como no nosso Meet deu muito certo de fazermos essa escansão, né, fazer a metrificação ou escansão pelo PPT, eu resolvi criar um PPT para fazer com vocês, tá? Então, assim, vamos primeiro para rimas. Da terra cidadão mais brasileiro, da pátria amada ufana mais paulista, isento bandeirante mais barrista, quiçá cosmopolita, mas caseiro. Então, brasileiro é a nossa primeira rima. Vou botar A. Brasileiro rima com paulista? Não. Rima com bairrista? Não. Rima com caseiro? Sim. Então, vou colocar aqui. A. Acho que eu vou dar aqui é shift, ó, pra ficar shift não, sabe? Pra ficar bem longe. Aí. Sabe? Que bem. Da pátria amada, aí depois eu tenho paulista, uma outra rima. B. Que rima com bairrista. Letra B. Opa, B, tá? B e B. Vai ficar mais longe dos outros, mas tudo bem. Próximo slide. Eu tenho inteiro. Inteiro rima com brasileiro. Então, letra A. Deixa eu achar o poema aqui para eu não perder. Isso, letra A. Não perder com o antes que está fora da tela. Equidista. Equidista, ele rima com paulista. Então, letra B, que é igual da outra estrofe, tá? Sulista rima com esquidista. Letra B. Nem astronauta sou mineiro. Mineiro rima com inteiro. Letra A. Então, esse A dessa estrofe rima com o A da primeira estrofe, que rima com inteiro, rima com brasileiro, que rima com caseiro, que rima com marinheiro. Equidista rima com paulista, que rima com bairrista, que rima com sulista, tá? Vamos para a próxima estrofe. Viagem. Opa! Tem aqui uma outra palavra, uma outra rima. Letra C. Cego. Meu Deus. Outra rima. Letra D. E depois paisagem, que rima com viagem. Letra C. Algumas eu ponho perto, outras eu ponho longe. C, tá? Próximo slide e último, eu tenho da vasta escuridão navego. Navego rima com cego, que é a letra D. Miragem rima com viagem, letra C. E rima com paisagem, letra C. E segrego rima com a letra D. E que rima com navego, tá?
Gente, essa questão é da página 13 do livro didático de vocês, letra A. Utilizando as letras A, B, C e D, identifica o esquema de rimas do soneto. Então fica ABBA, ABBA, CDC e DCD. Soneto são os poemas que têm 4 versos na primeira, 4 versos na segunda, 3 versos na terceira e 3 versos na quarta. Então, ele é composto de 2 quartetos e 2 tercetos nessa ordem. 4, 4, 3 e 3. Se fosse 3, 4, 4, 3, não seria um soneto. Um soneto, ele tem essa estrutura fixa, assim como as rimas. A rima do soneto é sempre assim, tá? Eu vou gravar um outro vídeo, porque esse aqui com certeza já tá mais que bom de grande, tá? No próximo vídeo, eu vou tratar da metrificação desse poema, desse soneto, tá bem? Até mais!